Eu queria falar com vocês hoje da importância de guardar conhecimento e ter acesso a conhecimento de uma maneira rápida, fácil e que você possa o tempo inteiro estar carregando isso com você. Como você viu aí no começo do vídeo, aqui em casa a gente tem cada membro da família, menos o meu filho que não quis um, Kindle. Então, eu tenho um, a minha filha tem um, vou deixar eles aqui. Bom, já deixei eles aqui, quietinhos. Continuando aqui, é o seguinte, fica até o final do vídeo. Eu tô sabendo que você entra, fica 5 segundos e vai embora. Fica até o final do vídeo, se quiser saber a informação inteira. Se você não ficar até o final do vídeo, você é só um perdedor que não consegue absorver informação larga. Continuando. Eu estava pensando esses dias e comentando com amigos muito antigos e pessoais um assunto que apareceu esse assunto, vamos dizer assim. Apareceu esse assunto por quê? Eu estava conversando com um grupo de amigos da mesma área que eu, que é a área de tecnologia. E a gente estava conversando da importância de guardar alguns tipos de informação para a nossa área. E esse assunto, como dizem aqui, desmadrou, esse assunto saiu do controle, porque começamos a conspirar entre a gente. E a conspiração é mais ou menos a seguinte: se um dia der um colapso geral e você tiver que ir para outro lugar, criar um refúgio, viver no meio do mato, voltar para a Idade das Trevas sem energia elétrica e tiver só ali a sua plaquinha solar, o seu powerbank, ou vamos se limitar a uma placa solar e um powerbank que dê para você carregar um Kindle, uma lanterna, um telefone, se bem que o telefone não vai servir para nada, vamos supor assim, mas vamos supor que você quer informação de alguma forma, ou nem seja informação digital como nos Kindle, que seja informação em livros e papel mesmo, como esses daqui. Se você não tem a informação para fazer alguma coisa, se você não tem o conhecimento para fazer alguma coisa, vou dar um exemplo bem idiota aqui. Eu sou péssimo na cozinha e eu não sei fazer quase nada na cozinha. Toda vez que eu me proponho a fazer alguma coisa na cozinha, eu tenho que recorrer a umas receitas que eu tenho anotada ali na cozinha, numas folhinhas de papel, e tenho que seguir a receita. Porque é um conhecimento que eu não possuo. E não só eu não possuo esse conhecimento, eu não tenho o dom desse conhecimento. E toda vez que eu preciso dele, eu tenho que ler aonde eu tenho guardado o conhecimento desse tipo de coisa para poder executar a coisa. Imagina que você, de repente, deu uma pane geral no mundo, ou nem precisa ter dado uma pane geral no mundo, e você precisa fazer alguma coisa na tua casa, você precisa fazer, sei lá, construir alguma coisa que você não sabe construir, que você não tem habilidade para construir, consertar alguma coisa que você nunca tocou na tua vida, qualquer tipo de espectro aí do conhecimento que você não tenha e você precisa de uma informação para poder realizar aquela tarefa. Se não tiver mais internet, que hoje é a principal fonte de conhecimento de todo mundo, que aliás eu acho que a internet é usada muito errada, as pessoas usam a internet para 90% do tempo lixo, e acho que o resto tenta buscar algum tipo de conhecimento. Mas continuando, se a gente não tiver internet, que hoje é uma coisa padrão da sociedade, e você precisar executar alguma função que você não possui conhecimento, aonde você vai buscar aquele conhecimento? Vou dar um exemplo básico. Eu não entendo de eletricidade de casa, eu não entendo de eletricidade alternada. Eu entendo de eletricidade contínua, porque eu tenho lá os meus cursinhos do Senai de eletrônica, da época que Jesus Cristo ainda caminhava pela Terra. Então, eu entendo de eletrônica, eu entendo de eletricidade contínua, corrente contínua, mas eu não entendo de eletricidade alternada. Tenho uma ideia vaga, mas não entendo de eletricidade. Se eu tiver que ligar um interruptor em modo paralelo com a eletricidade alternada, eu não tenho a mínima ideia de como é que eu faço isso. Mas eu já consegui fazer isso no passado seguindo um papel.
seguindo um livro que ensinava a fazer isso. E a importância do conhecimento que está contido em algumas coisas. E eu acho que é importante para todo mundo que é sobrevivencialista, para todo mundo que é prepper, para todo mundo que pretende não só absorver mais coisas e saber mais coisas, mas também ter o conhecimento guardado. Você não precisa aprender tudo na tua cabeça, não precisa ser um faz-tudo, mas você precisa saber onde buscar o conhecimento. E essa conversa surgiu no grupo dos meus amigos por causa disso. A conversa era justamente essa. Metade ali é programador, do mesmo jeito que eu. E a discussão começou com o seguinte: eu conheço algumas linguagens de programação e eu sei todos os conceitos daquela linguagem, mas eu não preciso mais decorar todos os comandos que existem em uma linguagem de programação. Mas eu preciso saber o que eu quero fazer, aonde buscar aquela informação e como buscar aquela informação, porque ela já existe. E aí, quando eu ver a informação, eu sei aplicar a informação, porque o conceito daquilo já está na minha cabeça. E eu só preciso pegar a informação e aplicar. E com as outras coisas da vida, também pode ser da mesma forma. Você pode armazenar livros digitais e ter o conhecimento na tua mão na hora que você precisar. E aí eu lembrei que eu levo o Kindle toda vez que eu saio para a montanha, toda vez que eu saio para fazer uma rota, toda vez que eu saio para fazer uma caminhada ou para dormir fora. E geralmente quando eu estou dormindo fora, à noite eu estou lendo e eu estou absorvendo conhecimento, eu estou revendo alguma coisa que eu já vi antes, estou tomando nota de alguma coisa que eu achei interessante para depois ler. E isso é extremamente valioso. Então o conselho aqui desse vídeo de hoje é o seguinte: se você quer ser sobrevivencialista, prepper, se você quer ser um homem melhor para a tua família, se você quer ser uma pessoa que numa situação de emergência você vai conseguir resolver qualquer parada, tenha o conhecimento armazenado. Não precisamente aqui, mas tenha o conhecimento armazenado num livro, num e-book digital, num PDF, em alguma coisa que você tenha acesso numa emergência e consiga aceder àquele conhecimento e utilizar ele na prática para a tua vida real. Conhecimento tem que ser armazenado. Tem que ser armazenado porque muitas coisas a gente vai perdendo com o tempo. Como é que foi criada a primeira lâmpada? Ninguém mais sabe fazer uma lâmpada do zero. Como é que você faz vácuo no vidro com uma resistência e tal, e que material que você usa, porque esse conhecimento já não é mais útil hoje na sociedade. Mas se perder esse conhecimento básico, se ele deixar de estar armazenado em algum lugar, e a gente sofrer um colapso, alguém vai ter que reinventar esse negócio. Você entendeu o problema? Alguém vai ter que reinventar ou fazer engenharia reversa em alguma coisa, porque aquele conhecimento foi perdido. Conhecimentos básicos, às vezes, conhecimentos que hoje pra gente é uma tonteria. O rádio, hoje pra gente, ninguém nem mais ouve rádio, mas é um conhecimento que já dá para se considerar perdido. Ninguém mais sabe como fazer um rádio de galena, como funciona o rádio. Ninguém mais sabe esses conhecimentos assim que, por algum tempo, por algum determinado tempo, como era uma coisa, era uma novidade e era extremamente importante para aquele contexto, daquele tempo, daquele período. Naquela época todo mundo mais ou menos tinha uma noção de como era aquilo. E depois que aquilo passou a ser banalizado, industrializado e outras tecnologias vão surgindo, outras gerações vão nascendo, aquele conhecimento fica perdido no tempo. Então o meu conselho de hoje para você é o seguinte: começa a armazenar conhecimento em forma de livros digitais, em forma de documentos impressos. Faz como eu faço. Eu tenho aqui, esse é meu guia de sobrevivência. Eu vou só adicionando folha aqui nesse fichário. Cada coisa nova que eu aprendo, eu venho e anoto aqui. Já mostrei esse fichário em outros vídeos. Aprendo uma coisa que eu não sabia, e eu acho que no momento de BO extremo, eu preciso do papel, para ler em papel, não importa o que aconteça, a não ser que pegue fogo nisso aqui, né? Mas eu tenho conhecimento guardado aqui dentro, na minha agendinha de sobrevivência, que está ali e vai estar ali, enquanto eu conseguir conservar essa folha de papel. Então aqui tem, por exemplo, como fazer uma armadilha, tem uns 20 tipos de nó diferente, com corda, tem um monte de conhecimento sobre planta que eu vou anotando, tem um monte de conhecimento sobre refúgio, como montar tarpe, tem um monte de coisa aqui. Tudo anotado, tudo guardado, tudo, até desenhinhos eu vou fazendo, porque essa daqui é a minha fonte de emergência que eu quero levar comigo sempre, ou deixar para meus filhos. E a segunda fonte é os livros. Por que eu estou despreocupado tendo Kindle? Porque eu tenho placa solar, eu tenho powerbank, eu sei que qualquer coisa a placa solar vai continuar carregando esse conhecimento aqui para mim. Tenho livros impressos também na estante. Então, é simples. Comece a armazenar conhecimento. Não é uma tonteria. Não é uma coisa besta. E pode ser que o seu filho, o seu neto, o seu bisneto façam um bom uso disso no futuro. Deus queira que não.
Deus queira que não seja necessário usar esse conhecimento. Mas se for preciso, e você deixou ali reservado aquele pouquinho de conhecimento para os seus descendentes, até mesmo sobre a sua vida, quem era você, o que você fazia, o que você gostava, é um pedacinho da tua história que você pode guardar também para os seus que vão vir. Então, armazene conhecimento, mas deixa o like aí, compartilha, fala para seus amiguinhos, comenta no vídeo e a gente se vê na próxima. Um abraço para vocês.